Boa noite, galera. Tudo tranquilo? Aqui é o professor Marcelo Rocha em mais uma videoaula de física. Hoje a gente vai falar sobre torque, mas não só sobre torque. A gente vai falar sobre força centrípeta, força centrífuga e vamos falar também sobre gravidade simulada. Vamos começar? Vamos lá, galera. Para a gente falar um pouquinho sobre torque, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você coloque uma régua à sua frente e segure com a mão. Tudo bem? Vamos supor que você tem um peso qualquer e você pendura esse peso aqui, pertinho da sua mão. Quando você fizer isso aqui, você já vai notar que a régua vai tender a inclinar um pouquinho. E se você conseguisse deslizar esse peso para posições cada vez mais distantes do apoio, então se você fosse deslizando ele para mais longe do apoio, você ia notar que a régua ia tendendo a inclinar cada vez mais. Mas aí você poderia perguntar, poxa, professor, que estranho, porque o peso é o mesmo. Não mudou de uma situação para outra. Mas por que agora ele consegue inclinar um pouco mais a régua? É por isso que a gente tem que falar sobre torque. Torque é a outra contrapartida da força, é a contrapartida rotacional da força. É o outro lado da força que você não conhecia. Então, uma força, quando atua a uma certa distância de um apoio, de um ponto de rotação, de um pivô, ela costuma produzir essa tendência à rotação. Essa tendência à rotação nós chamamos de torque. E matematicamente falando, se você quisesse calcular o valor numérico do torque, esse torque é o produto da força, ou seja, no nosso caso, daquela carga, daquele peso, vezes a distância. Que distância? A distância é a menor distância entre a linha de ação da força e o ponto de rotação. Essa distância entre a linha de ação da força, vamos lá, aqui o ponto de apoio, linha de ação da força aqui, ó, e o ponto de rotação nós chamamos de braço da alavanca. Então, na realidade, o torque produzido por uma determinada força depende do valor dessa força, claro. Quanto mais força você fizer naquela régua, mais tendência à rotação você vai produzir em torno do apoio, ou seja, mais torque. E não só isso, por uma mesma força, se você não mexer naquela força, quanto mais distante do ponto de rotação, maior o torque. Por isso que o torque depende dessas duas grandezas. Depende da força que é feita e depende também da distância até o ponto de rotação, que nós chamamos de braço da alavanca. É por isso que quando você vai fazer uma porta como essa que está aí ao fundo do vídeo, você nota que a maçaneta fica o mais distante possível da dobradiça. Na dobradiça nós temos o ponto de rotação e na maçaneta é onde você vai fazer a força. Então, quanto mais distante do ponto de rotação, mais torque você vai produzir. Você vai abrir aquela porta com mais facilidade. Todo mundo visualizou isso? As crianças tomam contato com o torque desde cedo, quando elas vão brincar numa gangorra, né? Então, apesar de elas terem massas diferentes, elas conseguem botar uma gangorra em equilíbrio, sentando mais perto ou mais longe do ponto de apoio. Elas não sabem o que é torque, mas elas conseguem trabalhar com esse conceito. Então, se você tem um menino mais pesado de um lado, uma menina mais leve do outro lado, eles têm que se posicionar em distâncias diferentes em relação ao centro, para que produzam torques iguais, para que a barra permaneça em equilíbrio. Então, na realidade, é isso. Quando você tem uma gangorra na horizontal em equilíbrio, significa que as duas crianças estão produzindo torques iguais, porém em sentidos contrários. Uma tendendo a girar a barra no sentido horário, outra tendendo a girar a barra no sentido anti-horário. Esses torques, esses FDs, eles se anulam. É por isso que quando você, por exemplo, vai usar uma chave de boca para tirar um parafuso de um pneu que furou, é interessante que você faça força o mais distante possível no cabo dessa chave. Então, ao invés de você fazer uma força mais perto do parafuso, imaginemos que o parafuso estivesse aqui. Ao invés de você fazer uma força mais perto do parafuso, é interessante que você faça uma força mais longe do parafuso, porque aí você aumenta o braço da alavanca e você produz um torque maior, uma tendência à rotação maior. Tá tranquilo até aí, galera? Acho que todo mundo conseguiu ter a noção do torque, né? Uma força
por si só ela não produz um torque. Agora, se ela atuar a uma certa distância de um ponto de rotação, é claro que ela vai tender a girar o corpo num sentido horário ou no sentido anti-horário. Agora você entende por que nós demos bastante atenção na aula passada ao conceito de centro de massa. Porque quem é que vai atuar no centro de massa de um corpo? É o peso. E esse peso atuando no centro de massa, ele produz uma tendência à rotação. Se essa tendência à rotação, chamada torque, né? Então ele produz um torque. Se esse torque não for anulado, se esse torque permanecer desequilibrado, o corpo vai tombar. Em geral, quando eu traço aquela vertical a partir do centro de massa e ela cai na base do corpo, significa que o torque produzido pelo peso vai ser anulado, por exemplo, pelo torque produzido pela normal. Então ele fica em equilíbrio rotacional. Mas quando ele cai fora da base, aí você não vai ter como equilibrar esse torque. Quer ver? Vamos lá. Para você ter uma ideia visual do que eu falei na outra aula. Vamos imaginar a seguinte figura, galera. Vê se você consegue visualizar esta figura que está aqui, ó. Tá vendo? Olha só, uma pessoa tentando se manter em equilíbrio em duas situações. Uma não encostada na parede, que é essa situação aí acima. Notem que a projeção do centro de gravidade cai exatamente na base onde estão seus pés. Então ela fica em equilíbrio. Na segunda figura, você já nota que ela está encostada numa parede. Então ela não vai conseguir arquear o seu corpo. Logo, o centro de gravidade, se você projetar para baixo, não vai cair na base de apoio, que são os seus pés. Logo, ali ela não estará em equilíbrio rotacional, logo ali ela tombará, como acontece com a nossa torre de Pisa que eu falei na outra aula. Olha o centro de gravidade da torre de Pisa. Se você representar o peso nesse centro de gravidade, você vai ver que a linha do peso passa exatamente pela base da torre. Por isso, até hoje, ela é estável. Entenderam, galera? Então, naquela pessoa que está apoiada na parede, aquele peso vai produzir um torque que não vai ser equilibrado por ninguém, nem pela normal. Agora, na primeira figura, onde ela consegue arquear o corpo, né? O centro de gravidade já tem uma projeção que cai exatamente na base. Agora você entende, por exemplo, por que um carro, quando ele despenca num desfiladeiro, ele começa a rotacionar, ele começa a girar. Não entendi, professor. Enquanto ele está em terreno plano, o peso, a linha de ação do peso está caindo na base, no plano formado pelas quatro rodas. Então, as quatro rodas, os quatro pneus formam uma base, uma fundação, certo? E a linha de ação do peso, que está mais ou menos no meio do carro, cai exatamente naquela base. Perfeito. Equilíbrio rotacional garantido. Porém, quando ele começa a sair do penhasco, você nota que o centro de massa, quando você projeta ele para baixo, ele vai chegar um momento em que não vai pegar mais no piso, não vai pegar mais naquele plano da base. Logo o peso vai produzir o quê? Um torque. E aí esse torque desequilibrado vai fazer com que o corpo gire no movimento circular. Tá beleza até aí, galera? Todo mundo entendeu isso? Então vamos falar um pouquinho agora sobre força centrípeta. Professor, o que é força centrípeta? É qualquer força que atue na direção de um centro fixo. Não é uma força nova. Qualquer força pode receber a denominação de força centrípeta. Basta que ela atue na direção de um centro fixo. E aí nós temos várias situações, né? Quando, por exemplo, um elétron gira em torno do núcleo, então o núcleo faz uma força sobre esse elétron, puxando-o para o centro, é a força elétrica. Quando a Lua gira em torno da Terra, a Terra faz uma força sobre a Lua, puxando-a para o seu centro. Essa força gravitacional aqui está fazendo o papel de centrípeta, não é? Quando um carro, por exemplo, está fazendo uma curva, é o atrito que o puxa para o centro, mantendo naquela trajetória. Então, nesse caso, é o atrito que vai fazer o papel de força centrípeta. Da mesma maneira, quando você pega um barbante e amarra na ponta do barbante uma lata. Imaginemos que você comece a girar essa lata num plano horizontal ou num plano vertical, não é? Então, na realidade, a força que o barbante está fazendo sobre a lata em qualquer instante
está sempre apontando para o centro. Tem sempre uma direção radial. Nesse caso, essa força que é feita sobre a lata vai fazer o papel de força centrípeta. Centrípeta significa uma força que aponta para o centro, na direção do centro. Daí ela recebeu o nome de força centrípeta, que, como eu falei, não é uma força nova. Você vai ter que analisar o problema, ver quem está apontando para o centro, essa força ou essas forças compostas, né? Você vai ter que fazer a resultante, elas farão o papel de força centrípeta. Mas, professor, eu já ouvi falar também da força centrífuga. Ela existe? Agora vamos tentar explicar isso daí. Para um referencial inercial, não existe. Para um referencial acelerado, ela existe. Ela existe tanto quanto qualquer outra força real. Não entendi, professor. Vamos imaginar a seguinte situação, galera, para você entender bem. Vamos imaginar que você esteja dentro de um carro e esse carro está fazendo uma curva. Tranquilo até aí? E vamos imaginar que você esteja dirigindo esse carro, mas do seu lado você tenha também um passageiro. Tudo bem até aí? Então, quando você faz uma curva, você não sente uma força te empurrando para fora? Assim como o passageiro também não sente uma força o impulsionando para fora? Essa força que você sente por estar dentro de um referencial acelerado, porque um corpo fazendo, né, um movimento circular, ele tem no mínimo aceleração centrípeta. Então, trata-se de um referencial acelerado, diferente de um referencial inercial, que é aquele referencial que está em repouso, por exemplo, o observador fora do carro. Então, para quem está dentro do carro, num referencial acelerado, ele experimenta essa força que o impulsiona para fora. Essa força nós chamamos de centrífuga e ela é necessária para a explicação do fenômeno para quem está dentro do carro. Não entendi, professor. Exemplo, eu estou dirigindo o carro, eu estou olhando para o passageiro. Para mim, o passageiro não está em repouso, já que a posição dele em relação a mim não está mudando com o passar do tempo. Como eu explico o repouso de alguém para mim? A resultante tem que dar zero. Quando você olha para ele, você tem que identificar 4 forças. Uma força para baixo, que é o peso, anulado pela normal, feita pelo banco. Então, normal anula peso. Mas ele está em contato com a porta. Então tem uma normal que a porta está fazendo para dentro do carro. Essa normal tem que se anular. E essa normal é anulada pela força centrífuga. Então, para mim, que estou dentro do referencial acelerado, para que eu explique a condição de repouso de um passageiro, eu necessariamente preciso acreditar e sentir a existência dessa força centrífuga. Agora, para alguém que está do lado de fora, ela não é necessária. Como que alguém do lado de fora explica o movimento desse passageiro? Simples. Esse passageiro está fazendo um movimento circular e para que o movimento circular ocorra, deve existir uma força apontando para o centro. E existe. É a normal feita pela porta do carro. Não precisa de contrapartida. Não precisa de alguém apontando para o outro lado como uma centrífuga, não é? Então, para o referencial que está fora do carro, para um observador que está no solo, observando o fenômeno, basta ele identificar, atuando sobre o passageiro, uma força radial apontando para o centro. E tem. É a normal proporcionada pela porta. Tá tranquilo até aí, galera? Esse é o princípio de funcionamento de uma máquina de lavar. Se você for pegar o tambor de uma máquina de lavar, não sei se você já observou dentro, ela é toda furadinha, né? Então esse tambor ele é cheio de orifícios. Por quê? Porque quando ele começa a girar, a roupa que está lá dentro, por ação dessa força centrífuga, ela é impelida contra a parede do tambor, não é verdade? E aí, quando ela entra em contato com a parede do tambor, o tambor faz uma força sobre a roupa apontando para o centro, que nada mais é do que uma normal, e é essa força que permite a roupa realizar esse movimento circular. Porém, a água não vai sentir o efeito dessa força. Por quê? Aí você vai entender a finalidade dos orifícios. Porque aquela parte da roupa que está no orifício, ela não tem contato com a parede, então ela não recebe uma normal para anular a ação, por exemplo, de uma centrífuga. Então, naqueles orifícios ou por aqueles orifícios, a água será expelida. Por quê? Porque a água não recebe a ação da parede. Está no orifício,
não tem parede. Então ela não consegue realizar aquela trajetória circular, porque não tem nenhuma centrípeta atuando sobre ela. Então ela é expelida por ação dessa centrífuga que não foi anulada por uma centrípeta. Tá tranquilo até aí, galera? Então, força centrípeta é diferente de força centrífuga. A força centrífuga só existe para referenciais acelerados. Ela não existe para referenciais inerciais. Os referenciais inerciais não necessitam dela para explicar o fenômeno. Por isso, por elas existirem referenciais diferentes, é que elas não podem ser chamadas de par, ação e reação. Tá beleza até aí, gente? Ótimo. Se você entendeu essa historinha de centrípeta e de centrífuga, você vai entender o que eu vou falar sobre gravidade simulada. Você já notou que quando os astronautas vão para o espaço, né, eles ficam flutuando nas suas cabines espaciais, ou em suas naves, ou em suas plataformas. Quando eles ficam flutuando naquela situação, a gente chama aquela situação, aquele fenômeno, aquele evento de imponderabilidade. O que seria isso? Seria uma sensação de ausência de peso. Algo parecido com o que você sente quando você pula de um trampolim, algo parecido como um elevador despencando e alguém dentro dele, é a mesma sensação. A sensação de imponderabilidade é aquela sensação de ausência de peso. Então, se você porventura estivesse dentro de um elevador e o elevador despencasse, você ia ter essa sensação. E uma balança registraria isso. Uma balança registraria um peso zero. Porque se você tivesse, vamos botar aqui, né? Se você tivesse sobre uma balança e você e a balança caíssem em queda livre, você não ia comprimir essa balança. Vocês iriam cair com a mesma aceleração. Você ia olhar para uma balança e ela ia registrar zero. O teu peso aparente seria nulo. É essa sensação de perda de peso que os astronautas enfrentam, é que nós chamamos de imponderabilidade. E eles não podem ficar muito tempo naquela situação de imponderabilidade, que ela é muito nociva para a estrutura do nosso organismo, né? Tem perda de massa muscular, problema de circulação, você tem problemas ósseos. Então, um investimento que pode se fazer no futuro é baseado nesse conceito que a gente falou de força centrífuga, para a gente simular uma gravidade. E coisa que nós já fazemos em laboratório. Não entendi, professor. Lembra daquele barbante que eu falei que você pode girar preso a uma determinada latinha? Beleza. Vamos imaginar que no fundo da latinha você tem aí uma colônia de besouros vivendo no fundo daquela lata e você girando aquela lata. Vamos supor, por exemplo, que nós estivéssemos num planeta onde a gravidade não existisse. Será que esse movimento de rotação que eu estou executando e os besouros lá dentro pode simular para os besouros que estão dentro da latinha, referencial acelerado, uma sensação de gravidade? Sim. Se eu girar com uma frequência não muito alta e nem muito baixa, ou seja, com uma velocidade ideal, eu vou fazer com que aqueles besouros tenham a sensação de uma gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque eles estão dentro de um referencial acelerado. Então, quando eu giro, eles vão ser comprimidos contra o quê? Contra o fundo da lata. Da mesma maneira que você é comprimido contra o piso da Terra. Da mesma maneira que você é comprimido contra a sua cama quando você está deitado. Da mesma maneira que quando você vai levantar, você sente a ação dessa força te puxando para baixo. Só que para os besouros, essa gravidade seria lateral, na direção radial. Mas eles sentiriam essa força os comprimindo contra a lata, contra o fundo da lata. E eles sentiriam a ação do fundo da lata sobre eles, que é o que nós chamamos hoje de normal. Então, quando você está parado contra o chão, na verdade, quando você está em pé, você sente a ação de uma normal e, na realidade, você sente a ação do peso. Lá, para os besouros, eles vão ter a mesma sensação, não é? Eles vão ter a sensação de uma força apontando para o centro, que vai ser a sua normal, e uma força contra o centro, apontando para o fundo da lata, que, na realidade, é a centrífuga. E eles vão ter a sensação de que essa centrífuga é o próprio peso. Tá beleza até aí? Por isso que é interessante você notar que essa sensação de para cima e para baixo é uma convenção humana. Porque, por exemplo, para o besouro, o para cima e para baixo dele mudou. A brincadeira agora é na lateral. Então, na realidade, sobre ele vai estar atuando a força do fundo da lata, para cima, que na realidade é por cento da trajetória, e para baixo,
que na realidade é contra o fundo da lata, né, lateralmente, eles vão ter a sensação de um peso. Então nós podemos simular uma gravidade através de um movimento de rotação. Então, supostamente, né, nós estamos fazendo isso em laboratório, então nós simulamos gravidade em laboratório com esse movimento de rotação. Então, se você imaginar um cilindro grande, de modo a caber uma pessoa, e essa pessoa se deite sobre uma cama, e esse cilindro comece a girar com uma frequência razoavelmente alta, e no ambiente onde nós não tivéssemos gravidade, essa pessoa, ao se levantar, sentiria o efeito da gravidade igualzinho como se ele estivesse na Terra. É claro que a gente vai ter que fazer futuramente, né, nas futuras estações espaciais, uma adaptação. Por quê? Porque o nosso ouvido ele tem certas estruturas que eles detectam esse movimento de rotação e ele passa a incomodar. Quando a frequência é de até 1 RPM, a gente encara bem. Mas tem pessoas que já sentem um certo incômodo. 2, 3 RPM já é um pouco mais difícil, ou seja, 2, 3 rotações por minuto já incomoda bastante. Então a gente tem que, né, criar um ambiente onde a gente possa se adaptar. Mas fisicamente falando, isso é viável, uma gravidade simulada por efeito de rotação. Tá, beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido todos esses conceitos. Falamos hoje de torque, que nos livros didáticos é também chamado de momento. Falamos de força centrípeta, que é essa força que tem direção radial e aponta sempre para o centro. Falamos da força centrífuga, que na realidade os livros chamam de um tipo de força inercial. Por quê? Porque ela surge por conta da inércia. E aí ela só surge em referenciais acelerados, aqueles referenciais que tendem a te impulsionar numa determinada direção. E falamos também sobre o conceito de gravidade simulada, que pode ser produzido em laboratório por um efeito rotacional. Beleza, galera? Beijo no coração, fiquem com Deus, bom final de semana e fui!